Bom, agora é boa noite, não sei, a gente está gravando de noite, não sei se vocês vão estar assistindo de manhã, de tarde, de noite, então bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Hoje eu estou com uma pessoa aqui do Paraná para conversar com a gente. A gente já bateu papo com gente de Minas, do Rio, de São Paulo e agora do Paraná. Andrew Robert, não é isso? O sobrenome é Robert mesmo, Isso, acertei ele? Olha, não estou tão mal isso. não. O tiozinho ainda está raciocinando alguma coisa, não enlouqueceu completamente não, não estou um tiozinho maluco não. Vamos lá, Andrew, que nome bacana para começar, de onde vem, como é que é, junção de quê? Então, não tem uma junção, assim, foi mesmo inspiração que veio e Nossa, meus pais e surgiu legal, esse nome. legal, legal. Você Tem teve uma grande sorte. história. Não, você teve sorte. Vai que a inspiração dá uma outra É, coisa e não é tão bacana assim. Pelo menos a sorte está aí. Andrew, é vamos verdade. começar uma brincadeira que eu faço com todo mundo, Ok. tá? Para a gente começar já bem descontraído, bem informal, né? Caiu um meteoro, né? Como caiu realmente um meteoro, né? Sim. E você foi para o céu. Uhum. Chegando lá no céu, você tem uma entrevista de emprego com São Pedro. Uhum. Tá? Você vai se candidatar à vaga de ator e produtor cultural para animar as supostas festinhas do céu. Tá? Você está numa entrevista de emprego. Quem é você? Bem, eu tenho que me apresentar para São Pedro. Sim, não, você tem que se vender. Eu falo que São Ok. Pedro, mas se você não quiser ir para o céu, a gente vai para outro canto, onde tem mais festa e tal. Aí você, não, vim aqui porque eu faço isso, já fiz aquilo, estudei aquilo outro. É isso que eu quero que você fale. Entendi. Entendi. Bem, eu vou. São Pedro, veja bem, acabei de chegar aqui, né? Morri de uma forma meio trágica, como todo bom ator. Olha, E gostaria aqui de estar entrando numa vaga para poder animar os céus, fazer a galera refletir um pouco, entreter um pouco, porque a eternidade me parece longa. Então a gente pode montar algumas peças, vai ter pode colocar a muito galera para tempo, trabalhar, vai ter muito tempo para montar muito peças. exatamente, podemos fazer processos longos de montagem É, para todas as idades. bastante estudo, é. A iluminação aqui do céu parece boa, né? Então a luz natural boa, vamos fazer sempre, né, as peças ao ar livre. Então eu gostei de estar sendo contratado. Tá, meu filho, o que você já fez? Qual a sua Então já história? no momento agora, né, não consegui concluir meu doutorado porque acabei de falecer, né, mas eu faço doutorado na educação. Também fiz mestrado na educação, pesquisando teatro e masculinidades. E gostaria também de estar aqui no céu passando o que eu consegui pesquisar, os artigos que eu escrevi, também relembrar as minhas Pois peças. é, me fala isso, teatro e masculinidade. Me fala um pouquinho mais sobre isso. Então, Teatro e Masculinidade surgiu para a dissertação de mestrado, para o meu projeto de mestrado. Na dissertação de mestrado, eu pensei sobre a questão do homem do campo no teatro na cidade. Então, é basicamente trajetórias. O início era pensar trajetórias de homens, né, rapazes que tenham saído do campo e tenham ido estudar teatro na cidade grande. E aí, porque essa é a minha história, né? Foi o Aham. que aconteceu comigo, né? Tem acontecido ainda comigo, porque ainda faço esse trajeto, né, entre o urbano e o rural. E aí, a partir disso, acabou virando o interesse por uma pesquisa autobiográfica. Então, eu acabo que a dissertação também é sobre a minha trajetória. Então, eu discuto sobre essa formação, né, desse homem religioso do campo, né, do que é cobrado desse homem másculo, bruto, do campo, em contato com o teatro, que tem esse lugar de masculinidades e gênero e orientações todas fluidas, né? Quais Aham, são esses aham. choques, né? Essas faíscas discursivas em torno desse encontro entre esses dois lugares que quase são polos, né, num primeiro momento, mas depois eles se diluem e dão ótimas. Olha que legal. E você é Isso. formado em teatro? Então, eu sou formado em produção cênica pela UFPR Aham. e também fiz o meu mestrado pela UFPR e atualmente eu estou com o meu doutorado também realizando pela UFPR, sendo bolsista.
da UFPR para pesquisar, para continuar pesquisando masculinidades no teatro. Bacana, que nicho forte, poderoso e que dá margem para a gente falar milhares de coisas. Muito legal, muito legal. Agora, no momento da tese, o foco vai ser pesquisar mesmo quais são os homens que fazem teatro. Então, quais são as masculinidades dos homens que fazem teatro. E pensar o quão próximo ou distante esses homens estão das masculinidades padrões, né? Da hegemonia, dos padrões hegemônicos de masculinidades. Essa vai ser a Bacana. investigação da E tese. você falou que tem a ver com a sua história, claro, essa Sim. identificação, né? E você está falando de onde? Eu falo de Mandirituba, da região metropolitana de Curitiba. Quanto tempo para chegar até centro de Curitiba, por exemplo? Para a gente ter essa Olha, ideia de quão roça você está. sim, porque a minha cidade, ela tem 70% da minha cidade é área rural. Então, tem um polo urbano bem pequeno. E aí, assim, depende muito dos horários de pico, então, mas vai variar de 1h15 a 2 horas de ônibus, né? Depende dos horários de pico e tudo mais, que tem vários horários de pico, enfim, BR e tudo mais. Mas é mais ou menos, poderíamos dizer que uma média de 1h30. Para você chegar na região metropolitana, no centrão de Isso, Curitiba, né? E exatamente. No centro. você faz esse trajeto, fazia esse trajeto constantemente? Sim, na faculdade, tipo, na graduação, era todos os dias, né? Daí o mestrado e o doutorado, ele tem, né, outro formato de encontros, então eram menos dias, mas eram todos os dias, por Tá. Então 5 anos. isso era constante, né? Sim, Constante. sim. Me diz uma coisa, e você faz teatro aí em Mandirituba, em Curitiba, em todo local? Então, eu comecei teatro na igreja, né? Ah, A minha paixão pelo teatro veio da igreja, então eu montava sempre os casamentos caipiras, as peças religiosas. Ainda atualmente, recentemente, dirigi a Paixão de Cristo aqui na cidade de Mandirituba. olha, Então, só que aí, daí a partir disso, eu fui parar no meu curso de produção cênica. E aí eu comecei a produzir teatro no final da minha formação aqui em Mandirituba, através de um curso livre de teatro que eu dava aqui numa academia de dança, e também com um grupo universitário que eu também ainda estou na universidade. Então eu apresentava, por exemplo, a minha última peça com o grupo universitário foi uma remontagem de A Serpente de Nelson Rodrigues. Daí, já aqui em Mandirituba, a gente trabalha mais com peças de autoria própria. Então, nós construímos a nossa dramaturgia, os nossos textos e a nossa encenação. Então, são abordagens também muito diferentes, né? O teatro amador e o teatro universitário. São dois mundos isso é o que eu ia imensos. comentar. Daí vocês estão fazendo uma coisa mais ligada à realidade de vocês e às necessidades imediatas, claro, e que tem a ver muito com o dia a dia de vocês, né? Aí em É, Mandirituba. sim, também. A gente pega, a gente tem um teor político de discussão, né, das temáticas que estão nos incomodando. Então, por exemplo, a nossa última peça, que com o grupo aqui de Mandirituba, né, com o Nalona, que foi o júri popular, o mote central de reflexão é em torno da crueldade. Então, a gente desdobrava a relação religiosa com a crueldade, a relação política, social, histórica com a crueldade, né? E discutir um pouco disso, até, né, pensar a crueldade também enquanto psiquiatria, enfim. Então, o mote disso nos movimentou a pensar primeiro nas nossas crueldades e depois construir uma dramaturgia em cima disso, né? Enquanto isso, eu tava na montagem da Serpente Nelson Rodrigues na universidade, né? Lá Então, em mas Curitiba. lá em Curitiba, ao mesmo tempo que uma ia, sim, influenciando a outra, mesmo sendo universos tão diferentes, uma influenciava diretamente, assim, Claro, a produção da outra. claro. E todo mundo confinado nessa. Só para localizar, é uma coisa que eu falo também em todos os vídeos, onde eu não vi nenhum ainda, vocês já estão vendo um montão. A gente está em maio de 2020, no meio de uma pandemia que botou o mundo todo ao contrário, de cabeça para baixo, pernas para cima. Já estamos vivendo uma grande recessão. A Alemanha, que é um país de ponta, que eu acho um país muito bacana, que resolveu enfrentar de forma muito responsável tudo isso que está acontecendo, já disse que vai haver recessão. Então a gente está no meio desse furacão, né?
Então, só para contextualizar, eu sei lá, vocês vão ver esse vídeo daqui a 500 anos, o que eles estão falando? Aí pega o momento histórico, tá, gente? Né? Vamos ser positivo, né? Vamos ser pretencioso. Eu sou pretencioso a Sim. dessa, sei lá se isso fica para 500 anos, aí vão achar lá a gente falando de uma pandemia que aconteceu em 2020, né? Vamos ver. Então, tá, vamos fazer mais um exercício de imaginação e futurologia. Seguinte, Ok. você viu aquele filme De Volta para o Futuro? É um filme um pouquinho Sim. antigo. Conhece a Aham. história e tal, né? Tá bom. Sim. Você embarcou no De Volta para o Futuro, você foi 10 anos adiante. Uhum. Viu como estava tudo lá e voltou. Como é que está o teatro daqui a 10 anos? Nossa, essa acho que é o mote de reflexão, assim, Tendo em porque vista a pandemia. sim, Pensa sim, na sim, pandemia. sim. O teatro se modificou sobre, fazendo uma ironia, o teatro morreu que nem morreu a literatura, o livro. Não a literatura, não, o livro. Dizem que o livro morreu, né? O teatro morreu também em 10 anos? É, é, é uma das reflexões que eu tenho feito sobre essa questão, porque essa ideia que a gente tem de tentar transferir o teatro para as relações de vídeo, né, para as relações virtuais, para as relações online, elas me deixam muito desestabilizado, porque eu não consigo pensar nessa realidade que temos, mesmo que há 10 anos, voltando de 10 anos, uma realidade virtual que possa substituir a presença e o encontro real. Né? Quando eu penso, talvez, no episódio, sei lá, daquela série Black Mirror, que é um outro lugar, com uma outra tecnologia, que ela consegue produzir, né, uma realidade que consegue produzir outras realidades que parecem tão reais ou tão mais reais do que essa, que em tese seria a matriz. Hum. Lá talvez eu conseguisse pensar um lugar de transferência do teatro para um encontro que não seja um encontro físico. Mas eu acho que talvez as plateias vão ter diminuído, mas o teatro não vai ter morrido em 10 anos ainda. Pela sua história, por seus milênios de história, daqui 10 anos estaremos fazendo teatro. Talvez com uma ênfase maior em teatro de rua, talvez uma ênfase maior em espaços alternativos. Eu também acredito muito numa mudança arquitetônica dos teatros, né, adaptações arquitetônicas do teatro, que a gente tem na história da arquitetura teatral, né, várias mudanças que foram acontecendo de décadas para décadas, e elas foram acontecendo não por acaso, não porque só a partir de agora vamos montar um teatro assim, mas também com uma demanda das mudanças sociais, das mudanças de correntes filosóficas, Aham. religiosas, né, dentro ou fora do teatro, dentro ou fora da igreja. Então, o teatro de daqui 10 anos que eu volto para contar é um teatro que vai estar acontecendo, talvez com um público menor, com uma ênfase em espaços mais abertos, mas ainda vai estar acontecendo. Então a gente não vai conseguir, não vai ser dessa vez que a gente vai matar Dionísio. Não, não vai Não, ser não dessa vai. vez. Não, porque graças a Deus ele está sobrevivendo pela Para eternidade. alegria de uns e tristeza de outros, ainda não vai ser na próxima década, Ainda com não. certeza. Vamos ver se alguém consegue também, né? Matar, né? Também não acredito. Pois é, pois é. Eu, assim, né, usando essa reflexão, para os meus tipos de produção e para o tipo de teatro que eu gosto de fazer, que sempre foi para públicos menores, o público ali de 20, 30 pessoas sempre me atraíram muito, as mudanças não Hum, vão me atingir diretamente, hum. né? Essas possíveis mudanças espaciais de plateia. Eu não sei como vão ficar os musicais, os grandes teatros, por exemplo, aqui em Curitiba nós temos o Teatro Guaíra, Ah, né, que é imenso. Então as produções para um Teatro Guaíra, por exemplo, mas na minha forma de fazer teatro, eu não vou sentir tanto esse impacto. Eu vou sentir talvez o impacto das pessoas terem um pouco mais de medo, mais de cautela, de se encontrarem, talvez. Já que eu acho que a partir do momento que tiver uma vacina, as pessoas vão meio que esquecer igual foi as outras gripes que tivemos, né, H1N1 e tudo mais. Mas o público pequeno sempre me atraiu, então é isso. Não consigo ver uma transferência do teatro ainda para o vídeo. é isso que você está falando, é interessante, porque mais cedo eu falei com o Roger Rogers, de Minas. Ele também é um estudioso muito profundo de teatro, da história do teatro e tal. Ele falou a mesma coisa que você está falando. Não, não é teatro.
né? Aí na conversa eu até falei com ele assim, é teatro filmado, né? Sim. Então, é teatro filmado, ainda tem um agravante ainda, mal filmado, porque Não, você, né? é, É um vídeo mal feito, sim. pronto, é um vídeo mal feito, É né? é a espinha dorsal, assim, é essa questão. Porque quando eu penso em teatro, primeiro que assim, ó, quando eu tenho que me inscrever num festival de teatro, por exemplo, que eles pedem a gravação da peça, aquilo já me preocupa de um jeito, porque assim, eu preciso pensar nos enquadramentos, eu preciso pensar, porque o enquadramento da câmera tem uma intenção emocional, uma intenção Plano, dramática, que contraplano, não é da linguagem teatral. close, não é da linguagem teatral, plano, contraplano, close, é, a iluminação, está tudo bem e tal, mas eu penso muito, tenho pensado e penso muito nisso também. E o E Roger a, também falou isso. Não, é teatro filmado. E agora Ronaldo, eu particularmente tenho visto coisas que é uma câmera parada, como eu, espectador, filmando uma peça. sim, Para mim, não funcionou em nada. É completamente diferente de você estar dentro de uma sala de teatro. É o que eu falei, é teatro filmado. E se você sim, for usar o que eu falei, plano, contraplano, close, etc., passa a ser um vídeo. Então, sim. o teatro é o teatro. Exatamente. Porque aí vai ter Né? as nomenclaturas ali das derivações da videoarte, né? Por exemplo, eu gosto muito de estudar a questão da video performance, a videoarte, e Hum, aí essas captações elas vão para um lugar da video performance, né? Que uhum, ela usa os artefatos da edição, usa os artefatos dos planos para uma captação de algo que está acontecendo, mas que depois vai ser pensado para ser editado. exatamente. Então, e daí coloca numa outra linguagem, uma linguagem híbrida, né? Que é um outro lugar que ela não foi pensada para ser só um vídeo e ela não foi pensada para ser só ao vivo. Eu fiz a experiência de assistir duas peças gravadas, né? De uma companhia de São Paulo, da USP, o Teatro da Pombagira. E aí o teatro deles, o trabalho deles me encanta, nunca assisti eles ao vivo, daí agora eles disponibilizaram as peças. Eles trabalham com teatro performativo. E aí tem muito do enfrentamento, da verticalização da linguagem deles, que o impacto visual e das ações tem uma relação forte com a presença. Por vídeo aquilo me provoca, mas não me impacta da forma que me impactaria na Hum. minha presença em ver aqueles atores contracenando daquela forma, em ver aquele desafio de resistência física, talvez, daquele ator, né, dos desafios que ele está se colocando ao vivo diante de mim, né, que muitas vezes o risco daquilo dar certo ou não diante da minha presença. Aham. Então, eu gosto de ver, gostei de ver, foi interessante de ver, mas foi uma experiência de vídeo, praticamente uma experiência de vídeo performance, né? Não substituiu, não tem como, porque meu professor de história do teatro falava muito isso, né? Ele falou bem assim, todas as coisas poderão ser substituídas pela virtualidade, mas a única coisa que ainda vai caracterizar o teatro é a presença e o encontro. E aí me parece que é isso mesmo. Tira esse elemento, vira outra coisa. Porque a gente está vendo na atualidade agora, nesse momento da pandemia, uma enxurrada de gravações, gente recitando poesia, gente fazendo leitura dramatizada, gente encenando peça mesmo, peças ao vivo, peças gravadas e tal. E eu tenho que confessar uma coisa, nada me pegou. Sabe, assim, nada me pegou. Eu posso estar sendo preconceituoso, não estar acompanhando o bonde passar, mas engraçado isso. Eu concordo porque, por exemplo, eu tenho, desde a da minha formação, na graduação, eu fiz intercâmbio na área de cinema, em Lisboa. Fiquei um ano morando em Lisboa fazendo intercâmbio na área de cinema, porque eu tinha esse interesse das artes híbridas entre teatro e vídeo, Hum. mas não como uma substituição nem só da produção audiovisual, nem como uma substituição do teatro, mas o encontro, né? E Aham, mais uma aham. forma de se produzir. E aí eu fico nesse incômodo, realmente, de assistir as peças. Não me sinto animado quando alguém me manda o link de uma peça para eu assistir, o lançamento de uma peça ao vivo. Eu achei interessante que teve algumas propostas diferentes, que brincam com a não presença. Né? Por exemplo, acho que teve agora acho que o Instagram começou até a me seguir, que ela ia ser uma peça ao vivo, onde os atores eles iam estar, o contexto é que os atores não podiam se encontrar.
Então, era um contexto que os personagens estavam realmente numa chamada de vídeo. Então, acho que, se não me engano, eles eram... o júri era um júri popular que ia acontecer, e aí eles resolveram transferir esse júri, então, esse julgamento, para as chamadas de vídeo. Ah, E aí, essa proposta me interessou, porque ela se apropriou das limitações disso e criou uma outra questão, né? Criou uma outra possibilidade. E daí eu fiquei curioso para ver esse trabalho, que provavelmente vai ser disponibilizado, e ele aconteceria ao vivo. Foi o que mais se aproximou de eu pensar, nossa, que interessante. Mas as peças gravadas eu realmente não e tô... eu posso te falar o seguinte, eu vi medalhões em peças gravadas que eu vendo aquilo, medalhões mesmo, eu vendo aquilo, eu falei assim, poxa, isso deve ser tão bacana no teatro, isso funciona tão legal no teatro, e não está funcionando aqui gravado, sabe? Exatamente. Eu, eu, Até eu, porque essa adaptação rápida das coisas para o vídeo fazem isso muitas vezes, e porque a companhia não tem a obrigação de ter alguém que tem experiência com o audiovisual, eles estão lidando com quem sabe mais ou menos fazer, né? é. Então, a captação fica limitada ao que eu consigo fazer com isso, e talvez, se a gente conseguir um trabalho que ele é captado, né? Por exemplo, se você pensa num grande musical, que ele é captado por câmeras profissionais, e daí aquilo vira, sei lá, um DVD, Uhum. né? É uma outra, a gente está falando de um outro lugar, né? De Tipo, linguagem. quando você começou a falar isso, me veio o Fantasma da Ópera, o DVD do Fantasma da Sim, Ópera. Que exatamente. tem isso, diversas câmeras acompanhando, de repente tem determinados momentos, lógico, tem plano aberto, porque ainda remete ao teatro, né? Sim, Mas tem essa coisa, filma um cara de perto, um cara de longe, barco, então está filmando a câmera aí, né? Então tem essa linguagem de cinema. exatamente. Mas aí está falando de um outro lugar que ele é pensado para ter um ótimo Uhum, registro. Os uhum. enquadramentos são pensados para dar os mesmos acentos emocionais, dramáticos que a presença dá. Né? Mas no momento que a gente está fazendo, e não posso, como que eu posso dizer, sem cair no julgamento de ser certo ou errado. As companhias estão tentando fazer, mas se for pegar de forma analítica, crítica, né, e pegar esses materiais, você começa a ver que a única coisa que daria certo ali se fosse bem pensado para vídeo, né, que só o registro ele é insuficiente, ele não dá conta da linguagem. Dá para ser bonzinho com essa pessoa, com essas pessoas que não estão fazendo coisas legais, para não dizer que estão fazendo coisas ruins? Dá para ser bonzinho e passar pano para elas? Eu não sei se são bons, eu consigo entender a ânsia por Ah, precisamos ah, continuar, ah. mas eu preciso dizer que não tá bom como tá sendo. Você Então, não acha que essa galera que agora está fazendo isso, que por um certo lado é louvável, você não acha que, vamos dizer que se cobrasse ingresso, você subvencionasse o ingresso nesse determinado momento e fizesse uma coisa ruim, lá na frente você não ia ter que subvencionar a terapia? é, Porque a pessoa sai traumatizada. sim, Então sim, você sim, vai sim. ter que passar. Se você está subvencionando esse ingresso com uma coisa ruim hoje, lá na frente você vai ter que subvencionar o pagamento do psiquiatra. Porque a plateia sai traumatizada, é fato isso. Sim, Né? eu acho que tem muito disso que todos os trabalhos, realmente, agora consegui entender a reflexão. As companhias vão poder ficar marcadas por esse período por oferecer um trabalho muito ruim. Né? Então, muitas vezes, quando essa companhia voltar a oferecer, né, suas peças presenciais, as pessoas vão ficar com um pezinho atrás, porque elas já conferiram e pensaram, eu acho que não é tão bom assim. E não É. vão, porque as pessoas que são leigas de teatro, que elas vão só para assistir, né, o público, né, que não tem uma formação, ele não vai fazer na cabeça dele uma diferenciação, não, mas é que veja bem, tinha as limitações de vídeo, as limitações técnicas, as limitações de linguagem. Não, Eles vão ter essa percepção, a percepção que eu tive agora é ruim, ponto, não vou mais, nunca mais. é, Eu saio traumatizado ex- do teatro, aí você vai fazer um espetáculo super legal, falar, não vou no Luando, não, porque eu exatamente. vi o Ronaldo, o Ronaldo é péssimo, o teatro é isso? Ai, não, o teatro é muito ruim, não vou não. Vou com um show de Sim. pagode, vou com cinema, né?
pode ser um tiro no pé. Assim, resumindo, sintetizando, pode ser um tiro no pé. Por quê? Porque tem... Agora, eu tenho falado com todo mundo. Uma coisa que eu vi interessante, assim que surgiu esse negócio de pandemia, todo mundo em casa, aí começa todo mundo a fazer live e todo mundo querendo ser youtuber e ganhar milhões no YouTube. Porra, cara. Aí eu vi uma entrevista com um Emicida e ele falou assim, gente, para com isso. Que porcaria é essa de ócio criativo? Eu quero essa pressão de você ter que produzir um conteúdo cultural relevante. Que pressão é essa? Aí eu recebo um telefonema do meu amigo fala assim, pô, você está confinado, está de quarentena, deve ser legal você, agora você pode com toda a calma sentar e compor uma música muito bacana. Não! Não, Emicida falando isso, maravilhoso, cara. Ele falou, não, eu quero ficar sentado em casa cortando a unha do pé. Assim. Eu não quero ter essa pressão. Então, essa pressão faz com que as pessoas façam coisas que infelizmente, mas tem que falar. Tem que falar. Tá tendo muita coisa ruim, né? Nós não fomos preparados, educados, incentivados a lidar com o nosso ócio, né? Então, precisa estar fazendo algo. E aí, aceitar esses momentos de não é preciso são difíceis, né? Porque no começo, por exemplo, eu estou no meio do meu doutorado. E aí eu preciso montar uma peça para a tese do meu doutorado. E eu não posso montar uma peça nesse momento. Aí a cabeça fica, não, então eu vou adiantar a dramaturgia, vou adiantar a pesquisa de sonoplastia, vou adiantar, daí eu penso, tá, mas eu não tenho os laboratórios, não tenho um encontro, e aí começa a entrar numa angústia e começa a girar já tal, o que eu posso fazer de útil agora? E não, essa pressão não é necessária nesse momento. A gente tem que tentar cuidar da nossa sanidade mental e ficar nisso. E aí, quando surgir uma vontade, por exemplo, agora a gente começou a ter algumas vontades de fazer algumas ações nos nossos perfis, fazer elas assim com um viés mais, como posso dizer, orgânico, assim, intuitivo, sensível, que desemboque depois de uma vontade que veio, e não de uma pressão, né? Mas nós não estamos preparados para ficar assim alguns dias, algumas semanas e alguns meses sem pensar no que vai ser, no que vai ser, no que vai ser, no que eu preciso fazer. Vamos ter que aprender. Mas você sabe que eu fechei, o Emicida me representou naquilo que eu ouvi ele falando, porque por que essa pressão? Por que eu tenho que sofrer essa pressão de produzir, de ser criativo, de botar alguma coisa na internet? Eu tenho um espetáculo que é Fernando Pessoa. Então, eu me caracterizar como Fernando Pessoa e falar os poemas do. Ai, gente, porra, me deixa aqui tomando meu café, com a perna para cima, sabe? Eu não quero ter essa cobrança. Exatamente. Eu não quero ter essa cobrança, mesmo porque eu sou muito chato. Se eu for fazer isso alguma hora, né, aí eu vou fazer aquilo que a gente estava falando. Plano contra plano. Sim, Não vai ser teatro. Eu vou fazer um vídeo baseado numa proposta teatral minha, mas vai ser vídeo, galera. sim, sim, sim. Vai É outra ser, linguagem. no máximo, vai ser peça filmada. E olhe lá. E olhe lá. É Né? praticamente o registro de uma tentativa. E sei lá se vai dar certo. Sim, Né? Nós já estamos o quê? 2 meses confinados, né? Nós estamos em 2 meses. 2 meses. Eu lembro que eu mudei a rotina mesmo, assim, de sair só para o necessário a partir do dia 15 de março. Foi a última vez que eu saí para assim, sair. E aí, a partir disso, já tá dando 2 meses e pouco. Eu lembrei aqui, eu comecei no dia 5 de março, 10 dias antes de você, lembrei. Aí, depois disso, já foquei só em ficar. Ainda produzi um artigo do doutorado, mas foi a primeira semana ali só. Muito difícil de escrever, porque a pressão, né, de tudo que estava acontecendo influencia muito no processo, né, da escrita. Então, é muito mais sofrido a escrita. Aí, terminei ele. E aí, depois disso, fiquei um tempo, assim, deixando acontecer e tentando me livrar. Passei um tempo tentando me livrar da culpa por não estar fazendo nada. Né? Porque nessa cultura do tempo é dinheiro, né, do que quando você não está fazendo nada, você está perdendo, a gente tá para além do consciente das decisões nossas, né? Tá num lugar lá que talvez
né, esteja falando bobeira porque eu não sou da área, mas seja lá do nosso inconsciente mesmo, né? Tá ali lutando para que não se mova, se mova. Você precisa gerar dinheiro, você precisa conquistar coisas, né? 2 meses parado, você vai atrasar todos os seus planos de vida. E aí é um processo Eu não pensei nem nessa parte monetária, não. Eu pensei naquela coisa assim que tá na legenda, ninguém fala, mas está passando as letrinhas assim embaixo, assim, mas você não é artista e você não está fazendo nada. Você não é ator e você não está fazendo uma declamação, uma leitura dramatizada? Como? Tem essa cobrança que paira no ar, né? Uma Não cobrança que é? paira no ar da classe artística. Eu falei, gente, não. Aí agora, 2 meses depois, há 3 dias atrás, que eu tive a ideia de fazer esses encontros, que são encontros de reflexão, objetivos, né? Embora a gente está fazendo, como eu falei, um exercício de futurologia, Sim, né? Mas para falar, gente, o que vai ser? A gente sim, tem que tentar antever isso e se organizar, se adaptar, ou bater e vamos fazer desse jeito ou daquele, sim, e entender isso que está acontecendo no sentido de que vai haver um direcionamento para o vídeo, vai se abrir uma porta para sim. vídeo, e o que vai ser? A gente tá, eu estou conversando com você, já conversei com o Roger hoje mesmo de, de, de Minas Gerais, a gente está chegando, 3 aqui já chegaram num consenso, teatro não é. Sim. Mas já conversei com gente também que fala, não, o teatro vai para a internet. Opiniões. Outra porta que se abre também, opiniões. Eu respeito, eu acho que não é. Né? E Sim. a gente defende com o instrumental que a gente tem, mas beleza. E outra porta também que eu vou entrevistar a gente dessa área que se abriu é o teatro de rua, que você até falou também, Uhum. você já citou o Sim. teatro de rua. Mas o teatro de rua também tem aglomeração. Como equacionar isso? Sim. Sim. Porque na minha cabeça, o que eu tenho pensado? Que os espaços teatrais vão, por exemplo, se adaptar ao distanciamento espacial, por exemplo, das poltronas, da Aham. disposição dessa plateia, né? E ter algumas regras de distanciamento. Então, esse negócio de ficar bem próximo, né? Igual num cinema, assim, cadeira com cadeira, talvez em alguns espaços optem por não, né? Espaços novos que surjam ou espaços que são multiartísticos, né? Que eles não são pensados só para o teatro, mas eles se moldam, né? As linguagens. E o teatro de rua, a questão, eu acho que assim, o teatro de rua tem a ganhar numa questão que por mais que ele tenha aglomeração, o efeito, talvez, assim, psicológico nas pessoas é que elas estão menos propensas a ficar tão próximas, porque elas podem escolher a distância que elas ficam do artista, de certa forma. E elas Que estão é uma menos coisa que quando você... confinadas, também. Né? Exatamente. Então, quando ela chega aí num teatro, por exemplo, né? Pega o Teatro Guaíra, e aí a poltrona, não tem como mover a poltrona, não tem onde sentar, a menos que o Guaíra se organizasse em uma poltrona sim, uma poltrona não, digamos. Ela vai estar sendo direcionada a sentar num lugar. Uhum. Né? E no teatro de rua ela tem a mobilização dela, aglomerou muito, eu posso sair. Claro, ela tem no espaço teatral, né? Ela tem essa opção de sair. Só que o espaço teatral, né? O fechado, ele tem um ar de não vou sair agora, que todo mundo vai ver que eu estou saindo. Na rua, como é um lugar de passagem, está autorizado você sair ou não. Então Enjoei e vou tem esse... embora. Enjoei e vou embora, Exatamente. né? Ninguém não fica assim, olha lá, tá saindo, que é uma coisa que É, talvez no espaço fechado tem, né? As pessoas, é. olha, fulano tá Tem, saindo. tem. E, e parece que é um detalhe, mas para uma pessoa, por exemplo, que é tímida, é um sacrifício ela levantar, né, no meio do espetáculo ali, passar pela frente das pessoas e sair. Então eu penso que a dinâmica do teatro de rua tem essas facilidades, que talvez os fechados, os teatros fechados, né, mesmo tendo aglomeração nos dois, tem desvantagem, né, os espaços fechados. Eu fico feliz dessa ênfase no teatro de rua, porque eu acho que é uma linguagem, né, uma área ali do teatro que talvez as pessoas até menosprezam um pouco, né, parece que ela tem um menos valor para as pessoas, um menos valor artístico, parece que as pessoas têm um olhar, né, de inferiorização. E aí agora vai ser uma das maneiras mais seguras de se ver teatro, basicamente, vai ser o teatro de rua, né, nessa dinâmica, dentro dessa lógica. Então, Pelo assim, que por eu, um pelo que eu, lado, que pelo que eu bom estou que tenha entendendo uma vantagem.
Desculpa, porque pelo que eu estou entendendo na sua fala aí, vai haver um boom de teatro de rua? Talvez, eu acho que a galera vai começar a pensar nessa linguagem. Eu acho que sabe o que que é? Hum, A galera, por exemplo, como eu e como você, que tem um pouco mais de resistência em aceitar o vídeo como possibilidade de teatro, talvez pense que, então vamos para a rua. Porque aí o encontro ainda vai acontecer, a hum. noção, né, do ritual do teatro parece estar completa, né? E aí talvez seja uma primeira forma de migrar. Ao mesmo tempo que também vai ter aquela galera que não, queremos aqui, vai ser um espaço adaptado para distanciamento. Há também o que eu acho que vai ter espaços teatrais que não vão se preocupar muito com isso também. E aí vão testar se o público vai ou não vai. Porque eu não sei, assim, a partir do momento que tem uma vacina, né, que as pessoas comecem a se vacinar, né, vamos pensar daqui 1 ano, 2 anos, que a vacina se popularize, né? Eu não sei se as pessoas vão continuar com esse medo de se aglomerar, né? Eu acho que talvez vá passar e as pessoas vão, não vai voltar a uma normalidade, mas talvez as pessoas vão pesar menos isso, né? Elas ainda vão ter coragem de ir num grande show de um artista, por exemplo, né, com 10, 15 mil pessoas e tal, que é uma coisa que agora as pessoas não têm condições, não pensam em fazer, né? A Umas até história, a pensam. história conta para gente que quando houve a gripe espanhola, em 1918, quando terminou tudo, quando todo mundo se sentiu seguro, e os cientistas falaram, não, beleza, já pode voltar à normalidade, o carnaval aqui no Rio de Janeiro diz que foi uma explosão, porque estava todo mundo Isso. represado, né? Então será, cara, que a gente vai viver essa explosão quando tudo se normalizar, né? Em condições normais de temperatura e pressão, como diziam nossos professores lá atrás, quando tiver essa Sim. condição normal de temperatura e pressão, né? Uma vacina, tudo mais normalizado, será que vai haver esse sentimento represado, vai levar todo mundo de novo para o teatro? Então, isso é um bom ponto que eu vi alguém comentando, não me lembro alguém se eu li em rede social, mas isso foi uma reflexão que eu fiquei um pouco pensando sobre, porque talvez seja uma vantagem do teatro exatamente nesse momento, quando tudo puder voltar ao normal, que é assim, as pessoas vão estar na ânsia de se encontrar, então assim, cada oportunidade que as pessoas têm de se encontrar, talvez tenha um peso Talvez, maior para as pessoas talvez. elas quererem mais se encontrar, mas talvez, porque eu acho que também a gente talvez esse período seja tão longo que a gente vai se adequar a se encontrar menos, a gente vai diminuir as nossas relações, a gente vai se expor menos a risco, né? Então, eu fico hoje, estava conversando com alguns familiares, pensando muito que nesse momento que a vacina vai surgir, também a gente vai ter um levante do movimento anti-vacina, que pode criar uma produção de fake news que Nossa, demore a convencer as pessoas a não se tinha pensado vacinarem. nisso. Eu não tinha pensado nisso. Então, hoje a gente tava refletindo um pouco sobre isso, assim, que talvez vai demorar um pouco mais, porque, por exemplo, alguém vai Meu tomar a Deus. vacina, vai morrer de uma outra coisa, e aí vai se construir, né, numa era de fake news. E movimento É, anti-vacina, somado nesse período, talvez faça a gente ficar um pouco mais tempo sem uma solução da volta ao normal, né? caramba, você está levantando uma questão importantíssima agora. Eu não tinha É, pensado nisso realmente. eu acho que A também gente ainda tem. vai ter que lidar e lutar com isso, né? Contra Exatamente, e é um movimento muito forte e que, inclusive em Curitiba, que tem um movimento muito forte de movimento anti-vacina, o sarampo voltou com força total agora meses atrás. Voltou com muita força, que estava assim, fazia muitos anos que não tinham casos de sarampo aqui, tem muito pezinho, infelizmente aqui do Sul, né, que tem uma relação muito forte com a questão do movimento anti-vacina e toda a relação do próprio movimento, o Sul é meu país, tem uma relação anti-ciência muito grande. Então, a gente vai ter toda essa problemática ainda para lidar. Nossa, eu tô assim até meio chapado aqui, porque eu não tinha pensado. Não é você, eu vou ter que, eu vou até nos próximos encontros com outras pessoas, eu vou passar isso, eu vou passar a abordar isso também. Não tinha pensado realmente, Sim. né, nessa questão. E as pessoas vão ter muito tempo para criar fake news por isso, né? Porque os estudos de isolamento estão falando que assim, tipo, até a vacina vir, até ela ser segura, a gente vai ficar revezando alguns isolamentos ainda, né? Ah, Então pode ser que abra e feche um pouco, abra por um período e feche outro. Então, assim, as pessoas vão estar muito nas redes sociais. Então, tanto que elas vão ter tempo para pensar numa boa fake news e ao mesmo tempo que as pessoas vão estar muito expostas a redes sociais para serem uhum. influenciadas por aquilo. Eu, Então, como é que vai ser? Olha só, um carioca perguntando isso para um paranaense, né? Como é que vai ser o Rock in Rio?
Nossa, Como é que vai ser o Rock in Rio? eu acho que a edição de Lisboa vai começar a manter, né? Mas aqui no Ah, Brasil, eu acho que as edições, uma edição pelo menos, acho que vai ser adiada, assim, que eu não sei, esse ano tem teria Rock in Rio? não, acho que é ano que vem, se não me engano. Ano que vem, eu acho, né? Porque em Portugal, eu tava conversando com o pessoal de lá, tipo, eles fizeram uma quarentena muito bem feita e também os casos foram muito pequenos, a taxa de mortalidade muito pequena, então eles já estão caminhando para já conseguir estar, né? Num funcionamento quase normal, que essa palavra ainda é um pouco estranha de usar. É engraçado. Mas, então lá talvez uma próxima edição do Rock in Rio, acho que lá vai ter Rock in Rio antes daqui. Vai ser, acho que, engraçado por Sim, isso. Vai ter a sim. edição de Lisboa, vai ser antes daqui com certeza. Porque o Rock in Rio é aquele mundo de gente, né? É um prato cheio É, para disseminar isso, né? se pensar no próprio Lollapalooza, né, também, Sim, sim. que movimenta, vários países têm esses festivais, né, que duram vários dias, mas assim, o mais próximo de nós e o mais popular que é o próprio próximo carnaval, né? Eu ia falar isso agora. Carnaval no Brasil inteiro, né? Nordeste, Sul, Rio de Janeiro. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, então meu ponto de referência é aqui, né? Eu acho que o próximo carnaval ainda vai ser complicado, porque ainda está muito recente, né? Para tudo que a gente está vivendo no Brasil é muito, já é muito próximo, né? Eu, Pensando eu aí. tenho eu tenho conversado com pessoas de festivais também, né? Então, uns festivais foram realmente cancelados esse ano. Sim, Outros, eles estão sempre botando a data para frente, vendo como é que vai ficar a situação. Não cancelaram sim, ainda, né? E tem um festival que já ocorre tradicionalmente todo janeiro. Eu conversei com a organizadora desse festival hoje e ela falou assim: olha, até agora está de pé, mas a gente pode cancelar a qualquer momento, porque será se em novembro tem uma outra onda que estão falando que tem essa segunda onda de sim. casos e a coisa fica feia, a gente vai ter que cancelar, né? Mas uma coisa interessante que ela me falou, antes desse festival, ele é um festival que acontece em Governador Valadares, em múltiplos espaços. Governador Sim. Valadares em Minas. É um festival que tem 13 anos, ano que vem vai ser a 14ª edição. Tradicional, imagina. E ela falou assim para mim, olha, a gente não vai fazer mais um teatro fechado, conforme você se apresentou, que eu me apresentei no teatro com 700 lugares, fechado, aquele esquema teatrão tradicional, né? Sim. Ronaldo, aquilo a gente não vai ter mais. A gente vai colocar tudo do lado de fora, nas praças, nas quadras, lá eles têm uma coisa meio anfiteatro ao ar livre também, a gente vai usar aquilo tudo, e tudo microfonado, aparelho de som legal, né? Quer dizer, não vai ter mais o ator no gogó, né? Uhum. Não vai ter mais isso. A gente está providenciando aquele microfonezinho para todo mundo. Né? Nossa, Então, que adaptação. é, É, aqui em Curitiba, muito interessante o impacto cultural que foi em Curitiba, porque eu lembro que eu estava no ônibus, eu estava indo para uma consulta, e aí saiu, porque o nosso festival aqui de teatro de Curitiba, ele é um dos maiores da América Latina, né? E aí ele acontece sempre do final de março e começo de abril. E aí foi quando o impacto cultural na cidade aconteceu quando eles emitiram a nota de adiamento do festival. Parece que nó, naquele momento, principalmente a galera aqui de Curitiba pensou, o negócio é sério. Tipo, porque não se cogitava isso, porque todo mundo tá tão no dia a dia, assim, tá tão no cotidiano do curitibano que o Festival de Curitiba vai chegar, ele vai ser aquela movimentação, gente de todo que é lugar do país, né? Galera de fora da América Latina. Então, todo mundo já fica, né, naquela espera dessa movimentação, porque tem dezenas de mostras paralelas, festivais, né, tem mostra universitária que eu já trabalhei, tem também as peças, né, globais. E aí, quando saiu aquela nota, foi aquele soco, assim, aquele choque de realidade. Foi, tipo, alguma coisa muito... Realmente está muito sério, assim, né? E aí, eles adiaram, se não me engano, não sei se para setembro ou para novembro, mas eu acho que não teremos condições não de manter, por isso, porque é uma circulação de pessoas imensa, tanto de quem assiste, porque as peças todas ficam muito lotadas, é uma correria atrás de ingressos, as peças se esgotam, os ingressos e tal. Então, eu acho que tanto pela circulação, tanto de equipe, artistas e tudo mais, eu acho que vai ser adiado. E deve ser muito louco adiar esses festivais tão grandes, porque como dependem de artistas que têm suas agendas gigantes, porque são intermediadas por novelas, projetos de filmes,
elas dependem da data desses grandes artistas da mostra principal, né? Então é sempre assim um Qual é o pânico mudar de nome? data. Qual é o nome desse festival? É o Festival Teatro de Curitiba. Esse Tá. ano ia ser a 38ª edição. Ah, tá. Eu tava com outra coisa na cabeça, desculpa. É realmente um festival de peso no Brasil inteiro, na América Latina. É, Porque quando você começou a falar, eu comecei a fazer um paralelo comparativo com Angra. Angra, nós temos a FITA, Festa uhum, Internacional de Teatro de Angra, que é uma coisa sim, assim mega também. Tem um impacto grande na cidade. E esse ano já mudaram a data. Ia ser uma data, sim. passar, aquilo que eu falei, passaram mais para frente. E a gente não sabe se vai ocorrer realmente, né? Eu acho que esse ano aqui o de Curitiba vai ficar sem edição anual mesmo. E vamos tentar dar certo para março, abril do ano que vem. Aí tem aqui para o sul também tem um festival que ele é grande, que tem referência, que é o FITUB, que ele é o Festival Internacional de Teatro Universitário. Então ele também tem, que é em Blumenau, né? Ele tem uma boa motivação, uma boa movimentação, né? Tanto de público quanto das universidades do Brasil inteiro, né? E da América Latina. E também agora que sempre acontece na metade do ano, já foi cancelado já fica nesse jogo de tentar transferir, né? Mas eu acho muito difícil qualquer edição de festival para segundo semestre, assim. Apesar do Sul, a É. gente não tá no estado ainda tão, porque, por exemplo, a minha cidade, Mandirituba, né, que é uma cidade de região metropolitana, nós tínhamos 4 casos foram tratados e já estão recuperados. Então não tem Aham. nenhum caso novo aqui faz algumas semanas já. Né, de Curitiba, assim, o Curitiba e Paraná estão na relação da subnotificação, dúvida dos números, enfim, tá Gente, naquele que jogo, mas bom, também que bom. não tá tão desesperado, né? Tá, tipo, numa relação ainda tranquila. Mas eu acho que é difícil manter esses festivais porque eles dependem de todas as outras regiões, né? Então, vem gente do norte que tá em toda essa situação, vem gente aí do Rio, de São Paulo. Então, eu acho que as edições desse ano aqui no Sul não acontecem, não. Eu falei com você da fita, que a data foi botada um pouquinho mais para frente, se não me engano, setembro. Em Paraty, que é uma cidade do lado de Angra, onde tem a Flip, que é Feira Uhum. Literária Internacional de Paraty, que é Conhecidíssima. conhecidíssima, né? A Flip, eles também não cancelaram, passaram um pouquinho mais para frente, né? Não chegaram assim, não, vamos cancelar, não bateram o Sim. martelo, né? Mas eu estou vendo que nenhum dos dois vai dar, não, porque, gente. É uma coisa assim, eu estava conversando sobre isso, sobre esses adiamentos, né, que daí me falaram principalmente das aulas, né, porque estão as aulas nas universidades, nas escolas, em todos os lugares, todas suspensas, e aí e mudando muitas datas de volta, né, por exemplo, aqui em Curitiba, o prefeito falou sobre que não volta antes de agosto, né, que a partir de agosto vai se pensar numa data para se voltar, mas antes de agosto é impossível que volte. E aí a galera fica questionando muito, né, é assim, eu acho interessante um pouco, assim, eu penso por sanidade mental das pessoas. Porque eu acho que a partir do momento que todos nós começarmos a ver cancelamento de tudo do segundo semestre, eu acho que o impacto emocional sobre a gente vai ser muito grande. Porque vai ser aquilo, realmente o próximo semestre, tipo, não vai ter nada. Nossas vidas, assim, esse ano vai ser um ano que vai parecer muito nulo, né? Então me soa, assim, que essas transferências de data dão uma tranquilização pra gente que parece, não, vai voltar. Uma hora vai voltar. Mas talvez esse cancelamento bruto de tudo pudesse dar um impacto aí de um desespero maior, assim, acho que das pessoas, né? Porque eu tenho pensado muito sobre saúde mental, né? Dos artistas, Eu ia mas das comentar isso, pessoas todas que estão em casa. eu ia comentar com você isso, porque eu acho que está até na ordem do dia, tendo em vista o que aconteceu tristemente, uma tristeza imensa com o Flávio, né? Uhum, sim, Para quem que vê é. esse vídeo depois, daqui a alguns anos e tal, tem semana passada um grande ator brasileiro, Flávio Migliaccio, infelizmente tirou a vida, não aguentou uma série de pressões políticas, pessoais, claro, né? Deixou uma carta dizendo isso, e que essa carta foi divulgada, e a gente tomou conhecimento do que estava realmente se passando pela cabeça dele. Uma tristeza, assim. Sim, Então, isso faz a gente pensar em outras pessoas, que lógico que não tem aquela condição do Flávio Migliaccio e tal, mas na senhorinha, aqui, por exemplo, aqui em Copacabana, é um bairro conhecido no Rio de Janeiro por ter um coeficiente muito grande de idosos que moram sozinhos, sim, né? Senhoras e senhores de 80, sei lá, 90 anos, sozinhos. Então, esse impacto desse confinamento nessas pessoas é muito grande. Elas já são sozinhas,
Normalmente. Agora, então, obrigadas a ficar em casa, a cortar todos aqueles laços poucos que elas tinham. Tem muita gente que não tem nem família, né? Então a gente fica pensando realmente na saúde mental dessas pessoas, né? Sim. Eu tenho pensado muito nisso, acho que, como eu falei dessas datas, que elas dão um pouco como eu posso dizer, uma âncora pra gente, assim, que em algum momento, né, estamos todos esperando que em algum momento as coisas vão voltar a um possível normal, né, que a gente vai conseguir seguir as vidas. Mas as questões alimentar até fiquei, assim, curioso por pesquisar, por exemplo, se continua tendo um levantamento de dados, por exemplo, de suicídio nesse período de isolamento, né? Como que estão os níveis disso, né? O impacto disso, acho que já deve ter muita gente estudando isso, Com né, o certeza. impacto disso, e eu estou curioso para entender como está acontecendo tudo isso, porque principalmente a faixa etária dos idosos, porque já é uma taxa elevada de suicídio, né? Já é uma faixa etária. Eu lembro de ter ouvido que pessoas, por exemplo, uma idosa que ela teve contato, por exemplo, com o material da carta do Flávio, e ela ficou se sentindo muito mal, porque aquilo É, bateu na identificação dela com a faixa etária. Do que ela sempre fala muito sobre, eu queria deixar para vocês um futuro melhor. Né? Ela fala, tipo, ela fala do período da ditadura, ela fala desse medo que ela tem de estar revivendo tantas coisas muito parecidas. Ela fica nessa frustração de, assim, queria ter deixado um futuro melhor para vocês. é, é. Não vou conseguir, porque, além de tudo, né, as questões políticas, ainda temos as questões disso, né, de saúde no mundo, e tem, né, várias teorias falando que talvez assim essa pandemia tenha sido o início de muitas outras, devido a todo o desequilíbrio, né, ambiental do nosso planeta. Então pode ser que muitas outras pandemias elas venham com um intervalo de tempo muito menor. Então, assim, essas informações também vão fazendo a gente refletir. A gente chegou talvez num lugar irreversível, né? Então você vê muitos teóricos falando que do jeito que estamos não existirá um século 22, né? Uhum, As uhum. mudanças agora tem que ser agora. Então, se essa pandemia serviu para nos alertar que tem alguma coisa muito errada socialmente, emocionalmente, politicamente, agora a gente tem que aproveitar como um trampolim para uma mudança radical, né? Porque senão talvez a gente tenha conseguido atingir um limite irreversível em vários âmbitos das nossas relações, da política, da saúde, né, e do mundo. Tem provocado diversos tipos de reflexões em diversas áreas, né? E diversos anseios, as pessoas estão muito ansiosas para que as coisas realmente mudem, a gente não sabe se vai mudar ou não, né? Se quem é, vamos ser bem assim, se quem é mal vai ficar bom, né? A gente não sabe, eu fico raciocinando, porra, a gente teve uma primeira guerra, a gente teve uma segunda guerra, todo mundo ficou bonzinho? Não ficou. Então a gente tem que ser. Eu não sei, eu sou muito. Eu acho que eu sou um embrutecido com relação a isso, sabe? Eu, eu... Ou eu sou muito. Eu sou mais realista que o rei, sabe assim? Sabe, eu já sei. Contar uma história breve. Tem um amigo meu que ele também gravou já. Ele é produtor cultural de lá de Angra dos Reis e tal, um agitador cultural. Ele é originariamente músico. E ele tinha um espaço cultural maravilhoso lá, um casarão de 1850. E eu estava sempre, ele falava, é nosso espaço. Mas eu sabia, lógico, era dele, eu estava lá para ajudar, porque eu conheci ele desde a infância, então eu estava lá para carregar pedra junto com ele. E falava, então quando tinha aquelas reuniões, reúne eu, ele, mais outro, para a gente bolar, o que a gente vai fazer e tal. Aí todo mundo viaja, todo mundo flutua, todo mundo está etéreo. Eu, opa, sou advogado do diabo. Não dá para fazer por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Sim. Aí eu falava mesmo, o meu papel aqui é ser o advogado do diabo. A hora que tiver todo mundo flutuando, eu puxo todo mundo e boto no chão. Então eu tenho essa coisa. Não quer dizer que eu não acredite, que eu não tenha sonho, não. Uhum. Sim, 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 Sabe? Mas eu sou sim. muito. Peraí. Dá? É viável? Pode se concretizar neste momento? Que às vezes não dá nesse momento, mas dá no momento seguinte. Então, mas eu tenho que ver nesse momento. Agora não dá. Agora dá. Dá depois. Depois. Sabe, eu tenho muito disso. Eu tenho muito. A minha formação profissional, que é a da produção,
é muito quem dá as más notícias, né? É sempre quem diz que não dá, que Não não tem há, como executar, não né? há, Ou também é quem executa, né? Então assim, eu olho também Uhum, para a realidade, eu acho que eu chego a descer um limitinho de ser realista e vou para uma tendência quase pessimista mesmo assim, porque é uhum. igual um pouco desse, eu não sei qual que é a sua opinião sobre, mas para mim me incomoda muito, apesar de ter uma relação com a fé cristã e tudo mais, mas me incomoda todas as vertentes religiosas nesse momento, né, espirituais, enfim, que estão muito usando esse momento para do tipo, que possamos usar desse momento para uma reflexão, para nos tornarmos melhores. Isso me incomoda, porque se eu preciso que 15 mil pessoas, 200 mil pessoas morram para que eu seja uma pessoa melhor, tipo, eu sou uma pessoa, tipo, muito ruim que precisa que algo tão grande aconteça para eu ficar melhor. Para me Eu tocar e para acho eu modificar, eu preciso ver isso, exatamente. E aí isso me causa um incômodo muito grande, porque né? não é esse momento, não é esse momento, romantizar esse momento, espiritualizar esse momento, não é hora, não é lugar. Que bom que se você tem a sua fé, eu acho que talvez isso te ajuda nesse momento a pensar em Uhum, algo uhum, maior, uhum. mas querer usar esse discurso de vamos agora aproveitar esse momento para o interior, tudo mais, é um processo que naturalmente está acontecendo. A gente foi forçado a ter um acesso ao nosso interior, né? Isso por ordem do destino ou de qualquer força. Uhum. Mas usar esse discurso para colocar em cima principalmente falando do Brasil, nesse momento com 15 mil mortos, é de uma desumanidade que eu não consigo lidar. Assim. Eu me silencio muitas vezes para não entrar É, nesse embate. é o que eu falei, é que negócio, porra, eu preciso disso para me modificar, para ter essa revolução anterior, para ter essa conexão com o espiritual. Eu preciso dessa merda que está acontecendo, dessa tragédia que está acontecendo. Eu estou muito mal. Sim, Eu estou sim. muito. Embora tenha um choque de realidade, etc, etc, etc. Mas eu tenho que tirar isso de ter essa modificação, de ter essa mudança de atitudes de um modo mais natural, né? Sim. Menos agressivo. É, Menos, nós já menos agressivo. deri, nós deveríamos estar nessa busca, né, por compreender essas relações muito antes, né? A gente deveria estar Com encontrando essa busca certeza. muito antes disso tudo Claro, acontecer. claro. Mas Andrew, a gente está chegando no finalzinho, vou fazer algumas. Vamos chutar o balde um pouco. O que, que, vamos, que, vamos. que, que faz você dar chilique? Chilique. Para Eu quem está tenho. vendo esse vídeo muitos anos depois, procura o contexto histórico, que vocês vão entender. O que faz você dar chilique? O que faz eu dar chilique é receber ordens. O Receber ordens me faz dar chilique. que faz você dar chilique no teatro? No teatro, Sim. me faz dar chilique. Ego de artista. Me faz É dar mesmo? muito É. chilique. Então a gente não Quando vai o ego do trabalhar artista nunca. é muito, A gente não vai muito, trabalhar nunca. muito grande, fica aí a deixa, mas Não. o ego inflado, vamos então usar mais um termo, o ego inflado demais de artista Tá, me faz tá. dar chilique. Tá, então perdi um companheiro de trabalho. Tá, e então é isso que faz você dar chilique. Você, neste momento, você tá leve? Você tá cantando Esse é um país que vai para frente? Não. É que me passou uma imagem que só quem está vivendo esse momento histórico vai É, ter é, acesso quando vê esse vídeo muitos anos depois. E é. não tem, não estamos leves. Não estamos Não, leves. não, Estamos não. tentando ficar não tão pesados, mas leves é uma palavra longe de estar. E esse Brasil é um país que vai para frente? Ho, 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 ho. Eu vou permitir, assim, coletivamente, uma proposta de ainda sonhar que sim. Ainda tem esperança que sim. Ah, que bom, que bom. Preciso Pessoal, ter. pessoal, chegamos no finalzinho. Falamos aqui com Andrew de Mandirituba, região metropolitana de Curitiba, que deixou aqui para gente essas reflexões, até para mim, quase que a minha cabeça bugou em alguns momentos. Eu acho que eu consegui disfarçar, né? Sabe, o tiozinho deu uma bugada assim. Falei, opa, peraí. O tiozinho deu uma bugada, mas foi uma bugada do bem, graças a Deus. E eu vou levar essas reflexões que ele passou para a gente e vou passar adiante para outras pessoas, né?
essa questão da arquitetura dos teatros, uma coisa muito interessante que você falou, né? E vou passar isso para frente para os outros também. Quero agradecer ao Andrew, que foi super disponível, foi super aberto, sem me conhecer, né? Eu tenho gente que me conhece, que eu fiz esse convite, e está fazendo glicose anal. Eu tenho Eu adorei o gente, termo. né? Eu tenho gente. Não, porque eu não posso, senão o YouTube me corta, não monetiza, não monetiza. Ah, é verdade, Tem coisas verdade. que eu não posso falar, senão não rola, sabe? Tô brincando, que eu nem. Então eu tenho amigos meus, gente, pelo amor de Deus, vocês estão fazendo glicose anal comigo. Tem que puxar a orelha de vocês. Olha só, o rapaz que me conhece lá do Paraná, tirou um tempo dele de noite, podia estar na rua, assim, na rua não, podia estar se encaixaçando em casa, está aqui conversando comigo. Para descontrair, para terminar no alto astral, que a gente está falando de assuntos muito sérios, mas para terminar no alto astral, mais uma vez, obrigado, André. Tá? E vamos sair dessas todo mundo junto. Porque, como a gente está falando, a gente está na mesma tempestade, mas a gente não está no mesmo barco, não. A tempestade é a mesma. Eu já me recusei a entrar. Eu falei, não estamos no mesmo barco, não. Eu posso estar na mesma tempestade, mas no mesmo barco eu me recuso. Né? Exatamente, exatamente. Então é isso. Mais uma vez, brigadão. Tá? Obrigado, eu que agradeço muito por essa conversa muito boa e que venham outras. Parabéns pelo projeto. Acho que tenho certeza que vai também fomentar muitas reflexões e vai nos fazendo refletir durante essa conversa também em outras questões que ele não tinha acessado. Muito obrigado mesmo. Depois vamos marcar um outro vídeo só sobre a sua tese, que eu achei assim maravilhosa. Com certeza, com certeza. Vamos, Estou que aí eu posso. 100% à disposição. Tá, galera? Um vídeo depois, separado, só falando sobre a tese dele. Tá bom? Obrigado Maravilha. mais uma vez. Boa noite para vocês todos.